A família do seu João Tavares, de 81 anos, viveu um verdadeiro drama. Ele desapareceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Saiu para ir até a lotérica e simplesmente desapareceu. Pois é, esse caso traz à tona a importância de medidas de segurança para pacientes com Alzheimer, que correm risco de desorientação. 1º de novembro, quase 4 horas da tarde. A imagem de um circuito de segurança mostra um idoso que havia acabado de sair de casa. O destino era a lotérica, onde iria pagar uma conta, mas ele não voltou. João tem 81 anos e é um paciente com Alzheimer. Preocupados, os meus tios, filho dele, foram atrás da lotérica, foram em lugares que ele costumava ir, restaurantes, casa de parentes, casa de amigos, lugares próximos à casa dele, e não tivemos sucesso. Esse mesmo drama foi vivido muitas vezes pela família da Cláudia. O pai dela, seu João Carlos, recebeu o diagnóstico de Alzheimer há 6 anos. Com a progressão da doença, as saídas de casa ficaram cada vez mais complicadas. O idoso começou a se perder pelo caminho, que até pouco tempo atrás era só uma rotina comum. Ele saía, não conseguia voltar, alguém na rua encontrava e falava, seu João, encontrei seu João em tal determinado lugar, seu João tá ali. Aí a gente começou a perceber que ele já não tinha mais autonomia para andar sozinho. Às vezes saía, eu vou em tal lugar. E às vezes ele começava a demorar muito, e a gente ia atrás. Não, se ele foi em determinado lugar, a gente chegava lá e ele não estava. Em uma das vezes, ele ficou desaparecido um dia inteiro e a família desesperada, sem notícias. Ele saiu, era umas 9 horas da manhã e até às 7 horas da noite não tinha voltado. O Alzheimer é uma doença que atinge o cérebro e prejudica a memória, o pensamento e a capacidade de fazer tarefas do dia a dia. Aos poucos, a pessoa esquece nomes, lugares e até os caminhos que sempre fez. Por isso, mesmo perto de casa, pode se confundir e não conseguir voltar. É uma das principais causas de desaparecimento entre idosos. Às vezes o que acontece? No meio do caminho, acontece algum estresse, alguma intervenção de uma pessoa na rua, alguma mudança, muda um pouco o ambiente, ele acaba se perdendo porque ele tem dificuldade de se readaptar a um novo processo. Evitar esse problema não é uma tarefa simples. A Cláudia é testemunha disso. Às vezes, quando ele saía, minha mãe colocava alguma coisa dentro do bolso dele como identificação, Mas, assim, tinha hora que o celular descarregava, às vezes ele chegou a perder carteira. A identificação com pulseiras, crachás e até localizadores no celular são medidas de segurança importantes. Mas o médico geriatra diz que é preciso também criar um vínculo com vizinhos e conhecidos que ajudam a monitorar os idosos com a doença, mas que ainda têm autonomia para sair. Começou a ficar impossível de acompanhar, aí sim a gente vai intervindo mais no cuidado. Mesmo com medidas de segurança, o risco ainda existe. No Rio de Janeiro, a família procura pelo professor universitário Antônio Petraglia. Em 12 de outubro, ele saiu para caminhar com a supervisão da esposa por meio de um rastreador. Só que o sinal do equipamento foi perdido e ele segue desaparecido. Apesar da preocupação da família com o desaparecimento, impor limites rigorosos à pessoa com Alzheimer não é o melhor caminho. Segundo os especialistas, trancar, proibir, mudar a rotina de forma drástica pode contribuir com a piora do quadro. A gente só vai proibir, em último caso, quando tem um risco assim muito iminente, tá? Vou dar um exemplo assim para a gente ficar bem. Dirigir. Não dá para deixar um idoso dirigir, é deixar a pessoa viver, tá? Então a gente tem que deixar o idoso viver da melhor maneira possível, com segurança. Durante a gravação desta reportagem, a família do seu João recebeu a notícia que todos esperavam. O aposentado foi encontrado, está bem e já voltou para casa. Nós estamos aliviados, Não só nós, mas como todos que compartilharam, todos que acompanharam o sofrimento da família, nós ficamos extremamente felizes. É um grande alívio poder achar ele e com vida